Olá, tudo bem com vocês? O nosso objetivo hoje é demonstrar praticamente como realizar uma transformação bacteriana. Para darmos uma olhada geral em como será o nosso experimento, nós iremos necessitar, inicialmente, de um plasmídio, seja ele oriundo de um processo de biologia molecular que foi produzido no laboratório, ou um plasmídio que já estivesse pronto e por algum motivo foi extraído de outra bactéria. Independentemente de sua origem, esse nosso plasmídio será o ponto de partida. O mesmo, ele precisa ser introduzido dentro de uma bactéria. Bactéria essa que irá conter, depois do processo de transformação, o DNA plasmidial em seu citoplasma. Então, nós precisamos realizar especificamente o processo de transformação em algum dos pontos. Após isso, eu terei uma solução de bactérias, algumas com o meu plasmídio e outras sem o meu plasmídio, dada a baixa eficiência do processo. Devemos espalhar essas bactérias em uma placa, um meio sólido, onde eu possa isolar colônias e depois disso obter as colônias isoladas, as quais poderei crescer e utilizar para os fins de biologia molecular aos quais eu tinha interesse previamente. E quais são os materiais necessários para realizar esta metodologia? Obviamente, nós precisamos de bactérias, mas não qualquer tipo de bactéria. Eu preciso de uma bactéria que tenha se tornado competente em adquirir DNA plasmidial externo. Essa bactéria passou por um processo químico e ou físico para que ela adquirisse essa capacidade de, quando exposta a um DNA plasmidial, introduzir o mesmo em seu citoplasma. Outro elemento necessário é o próprio DNA plasmidial a ser transformado. Ou seja, precisamos da bactéria e precisamos do DNA que iremos colocar dentro da mesma. Outras necessidades são equipamentos gerais de laboratório, tais como micropipetas, ponteiras, gelo, um banho-maria ou um banho seco setado a 42 graus Celsius, uma estufa a 37 graus Celsius e também o meio de cultura necessário, além de outros detalhes que iremos ver durante o vídeo. Um outro equipamento que nós vamos utilizar, que provavelmente vocês não estão habituados, é a capela de fluxo laminar. Este equipamento é um equipamento de segurança biológica que filtra o ar. Ele protege tanto o operador, quanto, principalmente, a amostra que vai ser manipulada. No nosso caso, nós estamos muito mais interessados em proteger a amostra do que nos proteger, porque o material que será manipulado não apresenta risco à saúde. Percebam que, se olharmos aqui por baixo desse nosso equipamento, nós teremos essas diversas aletas, as quais vêm de um filtro. E esse filtro ele recircula o ar, segurando quaisquer partículas que estejam ali flutuando dentro do mesmo. Sejam esporos fúngicos ou outros tipos de aerossóis, eles vão acabar ficando neste nosso filtro. Nós teremos no mesmo dois tipos de lâmpada. Uma lâmpada do tipo ultravioleta germicida, que auxilia no processo de esterilização das superfícies que estão ali dentro. E outra lâmpada do tipo comum, uma lâmpada branca, que vai auxiliar o operador a enxergar o que está dentro do fluxo para não ficar no escuro. Outro passo importante é prepararmos os equipamentos que necessitam de aquecimento, como, por exemplo, o nosso banho seco. Aqui nós estamos adicionando água no mesmo para melhorar o contato nesses pequenos orifícios entre a parte aquecida do mesmo e o nosso microtubo. O mesmo está ajustado para 42 graus Celsius. As nossas bactérias já foram tornadas competentes em outro momento. Assim, nós armazenamos as mesmas em um equipamento especial que resfria a temperaturas muito baixas. Mas onde essas bactérias estão armazenadas? Elas estão em um equipamento que nós chamamos de Ultra Freezer ou Freezer -80. Alguns ainda chamam de Biofreezer ou, os mais íntimos, apenas de -80. O que este freezer tem de especial? Mas a água pura já não congela a 0 graus Celsius, porque eu iria precisar de um equipamento que gelasse a temperaturas ainda mais baixas que 0 ou mesmo -20 graus Celsius. É porque eventualmente ainda temos algumas reações ocorrendo em temperaturas próximas a -20. E por quê? Porque alguns solutos presentes nessa água, ou mesmo algum outro solvente, podem abaixar a temperatura de congelamento. E aí, a -20, você não tem essa minha solução completamente congelada, o que pode permitir algumas reações a ocorrerem. E mesmo dentro do gelo, ainda assim poderemos ter algum tipo de degradação que leve a perder a capacidade de competência, por exemplo, que foi induzida das nossas células. Comparando os equipamentos de resfriamento, nós teremos então o nosso biofreezer, o nosso freezer -80, que chega, como o nome já diz, a -80 graus Celsius.
Nós podemos ter aquele freezer menos 20 graus Celsius, que alguns de vocês detêm até em casa. Este equipamento, que em casa vocês usam ali para gelar aquela bebida, quando vocês vão ter uma reunião com os amigos, quando estão com muita pressa e que eventualmente podem esquecer a mesma, e ela acaba congelando. Então, a maior parte dos líquidos vai se manter congelado aqui, mas como já vimos, algumas reações ainda podem ocorrer. E nós podemos ter aqueles equipamentos duplos, onde nós temos tanto uma porção a 4 graus Celsius, indicada em azul, quanto uma porção indicada em vermelho, a menos 20 graus Celsius. Eles também podem ser do modelo duplex, onde você tem a geladeira embaixo a 4 graus Celsius e o freezer em cima a menos 20. Mas nós devemos tomar bastante cuidado com os equipamentos que são frost-free. Os equipamentos frost-free têm uma grande vantagem de não acumularem gelo, então eles não precisam ser degelados com frequência nenhuma ou então muito eventualmente. Mas como não existe milagre e o gelo vai se formar num equipamento do tipo freezer, tanto menos 20 ou menos 80, ele tem que utilizar alguma diferença física para que este processo não ocorra. A diferença é que eles oscilam a sua temperatura entre 0 e menos 18 graus Celsius. Como? Então, o material chega a menos 18 graus Celsius para que ele possa ser congelado e, eventualmente, algum gelo vai ser formado nesse freezer, que é frost-free. A diferença é que o mesmo vai aquecer esse conteúdo até temperaturas próximas a 0 graus, o que permite o derretimento do gelo e também o descongelamento do seu material. Ou seja, dentro do contexto laboratorial, equipamentos frost-free não são interessantes porque eles eventualmente podem danificar o material simplesmente por descongelar o mesmo. E isso também vale para aquela lasanha que você comprou para comer no final de semana. Prazo de validade da mesma, quando armazenado em um freezer frost-free, ele tende a ser menor do que quando armazenado num freezer convencional. Podemos então abrir esse nosso freezer menos 80 e retirar de dentro do mesmo alíquotas das nossas bactérias competentes. O mais rápido possível devemos transportar e colocar as mesmas em gelo para que o descongelamento não seja abrupto e sim de maneira suave e lenta. O restante das bactérias que não utilizaremos neste ensaio devem ser prontamente devolvidas para o freezer menos 80, a fim de que não venham a perder sua competência. Outro material que é necessário coletarmos também é o nosso DNA plasmidial, que será transformado nas bactérias. Após aguardarmos alguns minutos, até o descongelamento das alíquotas selecionadas, podemos iniciar o nosso trabalho dentro aqui da nossa capela de fluxo laminar. O nosso primeiro passo é ajustar a micropipeta para o volume de DNA que vai ser utilizado. Aqui no nosso exemplo será apenas 1 microlitro, ou seja, uma quantidade muito pequena de DNA plasmidial. Devemos remover essa alíquota de 1 microlitro. Como podem perceber, é um volume muito pequeno. E aí, adicionarmos gentilmente na nossa bactéria competente, mantendo a mesma fora do gelo o menor tempo possível. Agora vamos repetir este procedimento para todas as bactérias que estamos transformando. Feito isso, nós devemos aguardar 10 minutos para que o procedimento continue. As bactérias devem permanecer no gelo durante este processo. Vamos aproveitar este momento para identificar os nossos tubos. Passados os 10 minutos, nós devemos realizar o choque térmico. É o procedimento onde eu vou pegar o nosso microtubo de bactéria e colocar no nosso banho seco a 42 graus Celsius. Essa elevação abrupta de temperatura facilitará o processo de internalização do DNA plasmidial. O mesmo deverá perdurar por cerca de 1 minuto e meio. E, ao fim, transferimos novamente as bactérias para o gelo, onde elas devem ser mantidas por cerca de 2 minutos. Passado esse tempo, deveremos adicionar ao nosso pequeno volume de bactérias competentes, cerca de 100 microlitros, mais o nosso microlitro de DNA plasmidial, uma alíquota de 750 a 900 microlitros de meio de cultura. Este meio de cultura propiciará uma recuperação das bactérias durante um período de cerca de 1 hora. Assim, elas poderão se recuperar do processo de transformação e começar a expressar a resistência plasmidial. Adicionado o meio de cultura, nós devemos levar as mesmas para uma estufa a 37 graus, onde elas permanecerão por cerca de 1 hora. Durante este período, nós podemos começar a derreter o nosso meio sólido. O meio sólido ele é composto de agar, que justamente propicia esse estado sólido do mesmo, e extrato de levedura, triptona e cloreto de sódio.
Este meio ele é aquecido lentamente no micro-ondas, utilizando uma potência mais baixa para evitar a fervura, e eventualmente precisamos abrir o mesmo para assegurar que não esteja fervendo em demasia, tomando sempre bastante cuidado para não queimarmos as nossas mãos. Depois de diversos ciclos, podemos perceber que o meio sólido vai reduzindo e a maior parte do mesmo vai se tornando líquida, até o momento final em que teremos este meio completamente líquido. Agora nós teremos um pequeno intervalo de tempo no qual o meio estará líquido e pode ser vertido em placas de Petri como essas que estão aqui mostradas. Nós precisamos também adicionar o nosso antibiótico ou agente de seleção, que vai justamente distinguir as bactérias que receberam o plasmídio e, consequentemente, não são mais sensíveis ao agente, das bactérias que não receberam o plasmídio e serão sensíveis ao antibiótico adicionado. Percebam que sempre identificamos bem os materiais utilizados para evitar trocas e confusões. Dentro do fluxo laminar, para manter a esterilidade, e utilizando uma proveta, nós devemos alicotar a quantidade necessária de meio de cultura para a preparação das placas. Cada placa de Petri dessas convencional utiliza cerca de 15 a 20 ml de meio de cultura. Aqui no caso, com as provetas, nós separamos a quantidade necessária e transferimos para um Erlenmeyer, onde será adicionado o antibiótico adequado para cada uma das placas. Percebam que iremos manter o meio no Erlenmeyer até que ele refrigere um pouco. Caso contrário, o excesso de temperatura pode degradar o nosso antibiótico. Após a temperatura estar mais agradável ao toque, mas o meio ainda líquido, adicionamos o antibiótico a cada um dos Erlenmeyers. Homogeneizamos e começamos a verter este meio de cultura nas nossas placas. O objetivo é fazer uma superfície o mais homogênea possível. E, caso tenhamos bolhas, tentamos empurrar as mesmas para os bordos da placa. Agora, como o meio de cultura já foi depositado nas placas, mas ainda está líquido, devemos aguardar a temperatura reduzir para que o mesmo se solidifique por completo. Perceba que deixamos a placa levemente entreaberta para evitar que eventuais vapores desse meio de cultura quente embacem a tampa da mesma. Passada a nossa hora de incubação, podemos retirar as nossas bactérias que estavam a 37 graus. Observando atentamente, percebemos que existe uma certa turbidez no meio de cultura. Essa turbidez indica que pode ter ocorrido alguma proliferação dessas nossas bactérias durante o período. Levamos as mesmas para o nosso fluxo laminar e podemos iniciar o processo de plaqueamento. Plaqueamento é o ato de espalhar este meio de cultivo, que contém uma grande quantidade de bactérias, em uma placa de Petri. Utilizaremos para este processo um cabo de Colli. Ele deve ser aquecido em chama para se tornar estéril, matando quaisquer outras bactérias que estejam presentes no mesmo anteriormente. Regulamos a micropipeta para o volume de 150 microlitros, o qual será adicionado em cada uma das placas. É importante homogeneizar as nossas amostras fazendo movimentos de up and down, ou seja, aspirando e dispensando o líquido na ponteira. Isso deixará a nossa suspensão de células o mais homogêneo possível antes de ser adicionada na placa. Após adicionar a mesma, devemos utilizar o cabo de Colli para espalhar o melhor possível sobre a placa a nossa cultura de bactérias que foi ali adicionada. Esse procedimento também poderia ser realizado com outra ferramenta chamada alça de Drygalski. Entre cada uma das bactérias, devemos sempre respeitar a esterilização da nossa alça, flambando a mesma até ficar rubra. E devemos repetir o procedimento para todas as nossas bactérias, sempre prestando bastante atenção para não confundirmos a placa e o respectivo agente de seleção em cada um dos casos. Conforme formos terminando cada uma das placas, deixamos as mesmas entreabertas no fluxo para terminar a secagem do meio de cultura que foi espalhado sobre as mesmas. Isto é importante para que, quando viremos essas placas de ponta cabeça, o meio de cultura não escorra. O fechamento deve ser feito sempre da parte mais externa do fluxo para a mais interna, evitando assim passarmos a mão ou mesmo a manga do nosso jaleco dentro das placas. E aí viramos estas placas de ponta cabeça para evitar a condensação de água na tampa das mesmas. Esta água pode pingar no meio de cultura e levar a algum tipo de contaminação. Agora, essas placas serão incubadas a 37 graus por 16 horas.
Passadas as nossas longas 16 horas de espera, podemos retirar as placas da estufa e observar os resultados. Aqui vemos as nossas 3 placas e podemos perceber, quando olhamos para uma delas, que ocorreu o crescimento bacteriano basicamente de colônias isoladas, ou seja, separadas umas das outras, identificadas por esses pequenos pontos esbranquiçados sobre a nossa placa. Percebam aqui neste fundo preto como também fica mais fácil de compreender. Antes de olharmos o último resultado da nossa aula, vamos saber um pouquinho mais sobre o vetor que transformamos. O nome dele é PHC60. Este vetor tem algumas características interessantes. Primeiro, ele obviamente vai ter uma origem de replicação, como diversos vetores, para que este mesmo possa ser replicado dentro da bactéria. Outro ponto interessante é que ele apresenta uma proteína que confere resistência à tetraciclina. Justamente é este antibiótico que foi adicionado no meio de cultura para selecionarmos as bactérias que houvessem internalizado o plasmídio. Na sua região de expressão, nós temos outros pontos interessantes. O primeiro deles, um promotor T7, o qual irá controlar a transcrição do RNA mensageiro da nossa proteína de interesse. Esse RNA mensageiro também será produzido com uma RBS, ou uma Ribosomal Binding Site, que permite que o ribossomo ligue e comece o processo de tradução. Por fim, nós temos a sequência codificante de GFP, ou Green Fluorescent Protein, que é a proteína fluorescente verde que justamente iremos observar daqui a pouquinho. Nós temos também o terminador T7, que faz com que o processo de transcrição seja concluído e o RNA finalizado, e outros elementos aqui que também fazem parte do seu vetor. Essa proteína GFP, ela, quando excitada por determinado comprimento de onda, emite uma luz de coloração esverdeada, e é justamente o que vamos observar agora. Quando colocamos a nossa placa em um transiluminador, conseguimos perceber que essas colônias apresentam uma coloração esverdeada. Coloração essa causada por conta da proteína fluorescente verde. E aí, gostaram da aula de hoje? Até mais e bons estudos!